Senhor, aqui é a irmã Sandra Lúcia e quero hoje mais uma vez deixar para nós uma mensagem para a nossa reflexão. Hoje eu quero trazer uma mensagem a partir do livro de Jeremias, no capítulo 15, no verso 6, que diz assim: Tu me deixaste, diz o Senhor, voltaste para trás. Por isso, estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender. E aí, meu amado, minha amada, você não pensa amém, não. Você pensa misericórdia. Amados irmãos, essa é uma mensagem que eu explano com muito temor. É uma mensagem de conserto para nós. Sim, conserto. Mas calma, fica aí e ouça. Leva em consideração que Deus, Ele só conserta, Ele só repreende a quem Ele ama. E nós, graças a Deus, somos um povo amado por Ele. Lembre-se disso. E essa mensagem pode nos trazer a uma reflexão para uma melhoria de nossa vida com Jesus. Eu já tive a oportunidade de levar essa mensagem a alguns lugares, mas à medida que o Senhor necessita e me ordena, eu falo dela novamente. E hoje a exponho aqui para nós novamente, porque nós sempre precisamos buscar melhorias para alcançar a plenitude em Cristo e irmos para o reino dos céus com Ele. Bom, esse versículo que eu fiz menção nos apresenta um Deus cansado e mais, cansado de se arrepender. E isso me chamou muito a atenção e me preocupa, e preocupa alguns de nós ainda nos dias de hoje, porque a palavra do Senhor foi deixada para nós e não, essa palavra ela não ficou presa só ao povo judeu ou à história judaica. Essa palavra ela continua cortando a nós nos dias de hoje. Mas a questão, amados, é que geralmente ouvimos por aí mensagens, digo eu pelo menos, que nos passa a ideia ou nos apresenta um Deus que não se arrepende de nada e nunca. Se baseando na passagem de Números 23:19, onde isoladamente usam o trecho: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e ponto, param aqui. E não concluem o que Balaão disse no restante do verso, dizendo: porventura diria ele não faria? Falaria e não confirmaria? E em toda a história, quem é Deus? É o próprio Deus, o Criador é Ele. Ele tem todo o direito de se arrepender ou não. Balaão, ele teve motivos para usar essa frase, tão usada e cortada hoje em dia por muitos de nós, sem nem sabermos às vezes o contexto. E se a gente for olhar bem lá no livro de Jeremias, capítulo 18, nos versos 7 ao 10, olha bem o que o próprio Deus diz, o próprio Deus. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. A versão da Bíblia King James diz assim: voltarei atrás e mudarei a ordem de punição. Tá vendo? Deus volta atrás sim. Deus se arrepende sim. E Deus ainda continua: no momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar, para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Viu só? Porventura diria ele e não faria? Falaria e não confirmaria? E se ainda tu tiveres dúvida de um Deus que se arrepende ou não, dá uma ida lá em Jonas capítulo 3, verso 10, e também em Amós, capítulo 7, dos versos 3 ao 6, e reflita. Mas a questão que quero trazer para nós refletirmos é que aqui em Jeremias 15, Deus se apresenta cansado, e cansado de se arrepender. E o que provoca o cansaço de Deus?
E buscando respostas na própria palavra, olhando o histórico do seu povo, nós vemos que desde o início da criação, o homem vai caindo em pecado, e pecado de idolatria. E isso fica bem explícito, mais ainda, no livro de Juízes, que entra capítulo e sai capítulo. Vai entrando juiz e saindo juiz, e você vai lendo. E voltou Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e tornou o Senhor a os livrar das mãos de seus inimigos. E daí isso é sequencial. E daí o tempo passa e começa já a entrar rei e sair rei, e volta Israel a pecar pelo mesmo pecado, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor por meio da idolatria abominável para Deus. Mas essa passagem de Jeremias 15 é uma profecia liberada dos tempos do rei Manassés, que assumiu o reino no sul, o reino Judá, aos 12 anos de idade, e reinou por 55 anos de forma terrível. Ele foi um rei perverso, mas o Senhor observava tudo isso, e chegou a considerar Manassés o rei mais perverso de todos, a ponto de ser considerado pior do que outras nações vizinhas, levando junto com ele o povo também a pecar de forma insolente. E isso foi cansando Deus, até que ele se manifesta dessa forma por meio de Jeremias, iniciando o capítulo 15, irado, dizendo a Jeremias e ao povo: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face e saiam. Meu Deus. E lá em 2 Reis 21:14, Deus ainda continua dizendo que desampararia o resto da herança dele e os entregaria nas mãos dos inimigos. E quando Jeremias ouviu isso, meu irmão, minha amada, meu Deus do céu, ele clamou foi muito, porque o Senhor falou que até o resto da sua herança, ou seja, até o que restou de remanescente fiel, também seria entregue na mão do adversário. Aí ele não suportou isso, e numa conversa tete a tete com Deus, Jeremias, nos versos 10 ao 18, levantou a sua defesa, dizendo mais ou menos assim, eu vou resumir com as minhas palavras: ai de mim, Senhor, eu nunca emprestei com usura e nunca me emprestaram, nunca me assentei na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Logo quando o Senhor me chamou para ser o teu profeta, eu aceitei, para ser seu profeta diante do teu povo. Eu comi as tuas palavras, então, Senhor, me livra disso. Foi mais ou menos assim o desenrolo de Jeremias em sua defesa. E aí, amados, Deus aceitou. Deus poupou somente Jeremias, porque Jeremias andava corretamente perante a Deus e segundo as palavras dele. Jeremias foi servo obediente, e por isso ele mesmo pôde questionar o seu livramento da ira de Deus. Que moral! Mas quanto a Judá, não. Judá foi destruída. Deus permitiu que a Síria invadisse e devastasse a terra e arrastasse Manassés cativo até a Babilônia, porque o povo ele não se arrependeu diante da profecia liberada, e Deus, cansado de sempre ver o mesmo pecado de idolatria constante, permitiu que o mal viesse sobre eles. E amados, é triste, e eu sinto em dizer, mas isso ainda continua nos dias de hoje, porque o nosso Deus não mudou, ele ainda é o mesmo, e ele pode sim estar cansado de erros que nós cometemos continuamente, sempre. Tomemos nós cuidado com esses pecadinhos ou pecadões em sequência que cometemos. Tomemos nós cuidado para não pecarmos sempre pelas mesmas coisas, assim como o povo hebreu. Mas vimos nesse capítulo um Deus que fica cansado disso tudo. E cuidado, crente, porque a mão de Deus ela é bem pesada. Então vamos nos rever toda a nossa história, porque vai ser sempre a mesma coisa, sempre usando as mesmas palavras torpes, xingando e depois pedindo perdão por isso, ou sempre falando, fofocando, caluniando ou pensando mal daquele ou daquela irmã e depois mais uma vez pelo mesmo erro, pela mesma dissensão, pedir perdão a esse mesmo irmão, essa mesma irmã novamente na Santa Ceia. Vigia, porque desse jeito não é só Deus que vai se cansar dessa pedição de perdão pela mesma coisa o tempo todo. Vamos nos consertar com o nosso irmão e com a nossa irmã e parar com esse erro frequente.
Ou então vai ser sempre vendo ou fazendo aquelas coisinhas indecentes, sabe? Pela internet, ou pelo Zap, ou pelo Face, e depois pedindo perdão a Deus por isso, fazendo até jejum. Ou sempre desobedecendo seus pais, ou sempre com a mesma fornicação ou adultério, mesmo olhando para irmão ou irmão ao lado, achando que Deus não está vendo isso. Ou sempre por qualquer coisinha ou qualquer vento ou aperto que o Senhor prova para, na verdade, querer te aprovar no final, mas daí você não aguenta e culpa a Deus e se desvia e larga Jesus porque não suportou. E aí vai cair lá no mundo novamente, e vai de novo Deus lá no mundo dar livramento mais uma vez, restituir tudo que perdeu. Mas daí vai Deus te provar mais uma vez para ver se está firme dessa vez, e você com ingratidão esquece de tudo que ele fez e volta novamente para o mesmo mundão, para o mesmo pecado. Só porque ele provou só mais um pouquinho. Ah, irmã Sandra, mas você não está no meu caso para saber. E nem quero mesmo. Mas uma coisa é certa. Deus, ele não nos envia aperto ou prova que nós não consigamos suportar. Entenda que o fraco da história sempre somos nós. Aí depois nós não queremos ouvir coisas do tipo: se conserta, tu me deixaste, vaso, voltaste para trás, estou cansado de me arrepender. Ei, vaso, Deus se arrepende sim. Não sou eu quem afirmo, mas a Bíblia, a palavra dele. Às vezes Deus se cansa de sempre nos perdoar dos mesmos pecados e permite que um juízo venha aparecer sobre nós, para que nós nos consertemos desse mesmo erro contínuo, entende? Ah, irmã Sandra, mas esse juízo aí todo foi naquele tempo. E hoje nós vivemos o tempo da graça, temos Jesus como nosso advogado. Ah, vai vendo, crente. Deus, ele ainda é o mesmo daquele tempo. E não anda segundo a palavra de Deus não, para você ver se tu vai ter defesa garantida. Ei, acorda. Jesus outrora disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E essa verdade é a palavra. Portanto, se não andas na palavra, não andas com Jesus. Jesus também disse outrora em parábola: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, eu direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Viu? Jesus tem um celeiro, mas que só cabe trigo, porque o joio, que representa o pecador, será atado e queimado. Porque no celeiro de Jesus, eu afirmo e repito, como ele mesmo disse, só entra trigo. Tá entendendo? Ou acha mesmo que se continuares nessa vida de crente meio barro, meio tijolo, ou crente tô dentro, tô fora, vai ter um advogado de defesa? Porque o advogado de defesa, Jesus Cristo, naquele grande dia, ele só pleiteará as causas de quem estiver no celeiro, de quem é trigo. Então, crente, vai se examinando aonde tem que corrigir, porque o Senhor já mandou a deixa, dizendo: posso sim ficar cansado de me arrepender e fazer com que um juízo venha sobre vós. Se você for lá em 2 Crônicas 33:10, verá que Manassés se arrependeu de tudo que ele fez, reconheceu o seu pecado, reconheceu que o Senhor é Deus, orou e clamou a Deus por misericórdia. O Deus, por ser infinitamente misericordioso, o perdoou. Ou seja, Manassés decidiu parar de pecar pela mesma coisa. Viu? Deus está sempre disposto a te perdoar, porque suas misericórdias, elas duram para sempre. Amém? Fiquemos hoje com esse concertozinho para nós, para podermos nos avaliar e nos corrigirmos, porque sempre temos coisas a melhorar, sempre podemos nos consertar aonde de repente estamos errando sempre, até mesmo por inconsciência, porque crente faz isso, crente se corrige, crente se avalia, crente se conserta. A diferença de hoje como cristão para quando nós estávamos no mundo é que hoje continuamos pecadores, mas confessamos o nosso erro, o nosso pecado, coisa que no mundo nós não fazíamos. Então, vamos nos avaliar, vamos confessar e vamos nos consertar, porque nós sempre temos algo a consertar. Amém? A paz do Senhor Jesus, povo do conserto.